Você já parou para notar como a vida contemporânea parece ter declarado guerra ao silêncio e à calma? Vivemos mergulhados em uma pressa cega, coletiva, onde correr se tornou sinônimo de existir. Fomos ensinados que, se pararmos, seremos atropelados pelo tempo, que se não estivermos produzindo, planejando ou antecipando o próximo passo, estaremos perdendo algo vital. Mas o que Carl Jung nos ensina é que nessa corrida desenfreada, o que realmente perdemos é a nós mesmos. Essa pressa cega é um labirinto de expectativas. O corpo exausto começa a enviar sinais que ignoramos. O coração, sem bússola, perde o norte de seus verdadeiros desejos. E a mente, saturada de informações e urgências fabricadas, afoga-se em uma ansiedade que não conhece fim. O que antes era um sonho, aquele projeto, aquela relação, aquela mudança de vida, acaba se transformando em um peso morto. O desejo deixa de ser uma inspiração leve e se torna um grito desesperado. E, sem que percebamos, nossa essência, aquilo que nos faz florescer de verdade, vai sendo sufocada pelo ruído do mundo. A existência, no entanto, opera em uma frequência diferente da nossa internet ou dos nossos relógios de pulso. Ela tem seu próprio ritmo, um pulsar orgânico que não responde à nossa ansiedade. É apenas quando conseguimos nos calar por dentro que a verdadeira audição começa. É um paradoxo curioso. Buscamos com uma força hercúlea aquilo que muitas vezes já está em pleno movimento em nossa direção. O universo, ou a nossa psique profunda, como Jung preferiria dizer, não revela seus segredos sob a luz crua e violenta do controle. Aquilo que é destinado a florescer na sua jornada pessoal precisa, acima de tudo, de espaço. Imagine a semente. Ela não brota porque você grita com ela. Ela não cresce mais rápido porque você a puxa para fora da terra. Ela precisa da escuridão tranquila do solo, da umidade constante, da paciência do tempo. Quando tentamos sufocar o terreno da nossa vida com medos, com a pressa de obter resultados e com a vigilância constante do quando vai acontecer, acabamos impedindo que qualquer coisa germine. Mas, no momento em que aquietamos a alma, permitindo que a confiança lance suas raízes, o cenário muda. Começamos a notar os sinais, aqueles encontros que pareciam aleatórios, os acasos que trazem soluções inesperadas, as sincronicidades que Jung tanto estudou. Eles sempre estiveram lá, mas você estava correndo rápido demais para vê-los. Jung compreendia que a psique humana se organiza em camadas de profundidade abissal. O nosso inconsciente, essa força vasta que guia grande parte das nossas escolhas, não responde ao barulho do ego. O ego quer gritar, quer comandar, quer o agora. O inconsciente, por outro lado, responde a gestos sutis, ao alinhamento interno, à escuta atenta. Quando você se aquieta, algo se reorganiza na sua estrutura fundamental. É como se as engrenagens da sua vida, que antes rangiam sob a pressão do esforço, finalmente se encaixassem com perfeição. Portas que pareciam trancadas a 7 chaves revelam passagens invisíveis, simplesmente porque o seu olhar deixou de estar fixo no obstáculo e passou a habitar a presença. O que é verdadeiramente seu, aquilo que vibra na mesma frequência da sua essência mais pura, jamais se perde. Mas há uma regra de ouro. Isso não pode ser forçado. A vida tem uma paciência milenar. Ela sabe o momento exato da chegada. No entanto, agimos como se tudo fosse escorregar por entre nossos dedos, se não, estivéssemos em constante estado de alerta, de tensão, de defesa. Essa ansiedade é o disfarce de um medo primordial, o medo da perda. E quando deixamos que esse medo governe nossas ações, nos desconectamos da natureza daquilo que já é nosso por direito. A mente inquieta é uma fábrica de fantasmas. Ela projeta 1000 futuros catastróficos, se contorce entre cenários que ainda não existem e nos faz negociar nossa paz em troca de uma falsa sensação de controle. Mas o paradoxo junguiano é implacável. Quanto mais nos inquietamos tentando agarrar o futuro, mais distantes ficamos do centro onde tudo o que precisamos já nos espera.
A entrega que Jung propõe não é uma passividade covarde. Não é cruzar os braços e esperar que a sorte caia do céu. Pelo contrário, é uma entrega ativa, poderosa na sua confiança e firme na sua calma. É a ação que nasce da inteireza, não da carência. Quando a alma se acalma, o mundo interno se reorganiza. As circunstâncias externas podem até continuar as mesmas, mas a lente através da qual você as vê se transforma completamente. Onde antes havia escassez, você começa a ver possibilidades. Onde havia ruído, você encontra música. E as respostas que você tanto buscava do lado de fora, na aprovação dos outros, nos bens materiais, na validação constante, começam a borbulhar de dentro para fora com uma clareza que o ruído da pressa tornava impossível alcançar. Neste estado de serenidade, você para de correr atrás. Há uma mudança de polaridade. Você deixa de ser o caçador ansioso e passa a se tornar o território onde o que você deseja se sente seguro para habitar. Você se torna aquilo que deseja receber. E como Jung tão bem sabia, essa transformação não acontece pela força bruta, mas pela integração. É aceitar suas sombras, reconhecer suas feridas abertas e, acima de tudo, honrar os seus próprios silêncios. Esse é o campo fértil onde o real se manifesta. O real não chega chutando portas. Ele se revela como um sussurro que só o coração desacelerado consegue decifrar. Se a primeira parte de nossa caminhada nos mostrou o labirinto da pressa, esta segunda etapa nos revela a bússola para sair dele. Carl Jung, ao investigar as profundezas da mente humana, percebeu que existe uma dança invisível, porém rigorosa, entre o que sentimos e o que atraímos. Não se trata de pensamento positivo superficial, mas de uma física da alma. Quando carregamos em nós a agitação constante da dúvida, estamos, mesmo sem dizer uma única palavra, emitindo uma frequência de escassez. É como se o universo não ouvisse o que pedimos com a boca, mas sim o que vibramos com o coração. Imagine que o seu estado interno é uma estação de rádio. Se você sintoniza na frequência do medo, da urgência ou do desespero, o sinal que retorna para você será composto de ruídos da mesma natureza. Quando você vibra na urgência, você cria atrito. O excesso de desejo, aquele querer que aperta e sufoca, funciona como uma barreira. Ele turva o caminho porque parte de uma premissa de falta. Eu não tenho, por isso preciso desesperadamente. E essa vibração de falta acaba gerando mais situações onde a carência se confirma. O que deveria simplesmente fluir acaba encontrando resistência na sua própria ansiedade. Jung compreendia a alma como um território sagrado, onde cada emoção funciona como um símbolo e cada bloqueio é, na verdade, um convite para uma escuta mais atenta. O que é para ser seu não se perde no cosmos, mas ele tem uma característica peculiar. Ele não se revela enquanto você estiver desconectado de si mesmo. É necessário criar um espaço de vazio fértil dentro do próprio ser. E aqui reside um dos maiores segredos da vida. Esse espaço não se constrói com esforço muscular ou intelectual. Ele se abre com a pausa. É como aquela respiração profunda que damos após passarmos muito tempo submersos, sentindo o ar renovar cada célula. Quando nos acalmamos, ocorre uma espécie de mágica psicológica. As defesas que construímos para nos proteger do mundo começam a cair. Os pensamentos que antes eram como cavalos selvagens correndo em todas as direções começam a desacelerar. Atrás das cortinas de fumaça do ruído mental, uma clareza cristalina começa a emergir. Coisas que antes pareciam impossíveis de resolver ou de entender, subitamente começam a fazer sentido. As decisões que pesavam toneladas tornam-se leves como plumas. Por quê? Porque você parou de alimentar o problema com a sua resistência. Nesse ponto do amadurecimento interno, muitos dos seus desejos começam a se manifestar. E a razão é fascinante. Não é porque você deixou de querer, mas porque você deixou de querer com medo. Existe uma fronteira abissal entre desejar algo com leveza
e desejar com apego. O desejo com leveza é um convite que você faz à vida. O desejo com apego é uma prisão que você constrói para si e para o objeto do seu desejo. O que é seu de verdade só entra por portas que estão abertas e nunca pelas janelas da insistência cega. A vida não cede ao capricho do ego. Ela responde à maturidade da alma. Jung via a evolução da psique como uma espiral. Muitas vezes, voltamos ao mesmo ponto, ao mesmo problema, à mesma espera. Mas, a cada volta, se estivermos mais tranquilos, conseguimos enxergar mais fundo. Essa calma não significa uma anestesia emocional ou uma vida sem sentimentos. Pelo contrário, é a presença madura diante de tudo o que sentimos. É permitir que a tristeza nos visite sem que precisemos nos afogar nela. É acolher a alegria sem tentar aprisionar o instante para que ele dure para sempre. É observar o movimento da vida, o ganhar e o perder, o chegar e o partir, sem a necessidade neurótica de frear ou acelerar o ritmo das coisas. Quando você atinge esse estado de equilíbrio, sua frequência muda. E o universo, que é infinitamente sensível à vibração e indiferente à força bruta, começa a sintonizar com você de uma maneira totalmente nova. É aqui que as coincidências começam a se multiplicar. Portas se abrem sem que você precise esmurrá-las. Pessoas surgem no momento exato, com a palavra certa ou a oportunidade necessária, sem que tenham sido chamadas. Isso não é passividade. É o fruto de um trabalho silencioso e hercúleo de autodomínio. Acalmar-se é uma escolha radical. É uma prática diária de amor próprio. Ao escolher a calma, você envia um sinal de que confia no seu valor e no fluxo da existência. E nessa escolha, tudo o que é para ser seu, finalmente te reconhece. O reconhecimento é mútuo. Você reconhece a oportunidade porque está presente, e a oportunidade te encontra porque você está no único lugar onde a vida realmente acontece, o agora. Muitas vezes, para chegar a esse estado, algo precisa morrer dentro de nós. Precisa morrer a pressa de provar nosso valor aos outros. Precisa morrer o medo de ser esquecido pelo tempo. Precisa morrer a ilusão de que somos os únicos arquitetos de tudo o que acontece. Quando o ego perde esse controle tirânico, uma força muito mais profunda, o que Jung chamava de self, o nosso centro de totalidade, assume o leme. Esse centro sabe o caminho. Ele não precisa de mapas lógicos porque ele é o próprio território. Portanto, lembre-se, o querer que funciona é aquele que se suaviza em confiança. O que antes era uma luta desesperada contra o relógio se transforma em um encontro marcado com o destino. E esse encontro acontece no silêncio. Acontece quando você decide que não vai mais correr atrás do que foge, mas sim cultivar com carinho o que permanece. Quando você escolhe sentir mais e planejar menos, você se torna inteiro. E a vida só pode entregar tesouros reais para quem está inteiro o suficiente para sustentá-los. Se a primeira parte de nossa caminhada nos mostrou o labirinto da pressa, esta segunda etapa nos revela a bússola para sair dele. Carl Jung, ao investigar as profundezas da mente humana, percebeu que existe uma dança invisível, porém rigorosa, entre o que sentimos e o que atraímos. Não se trata de pensamento positivo superficial, mas de uma física da alma. Quando carregamos em nós a agitação constante da dúvida, estamos, mesmo sem dizer uma única palavra, emitindo uma frequência de escassez. É como se o universo não ouvisse o que pedimos com a boca, mas sim o que vibramos com o coração. Imagine que o seu estado interno é uma estação de rádio. Se você sintoniza na frequência do medo, da urgência ou do desespero, o sinal que retorna para você será composto de ruídos da mesma natureza. Quando você vibra na urgência, você cria atrito. O excesso de desejo, aquele querer que aperta e sufoca, funciona como uma barreira. Ele turva o caminho porque parte de uma premissa de falta. Eu não tenho, por isso preciso desesperadamente. E essa vibração de falta acaba gerando mais situações onde a carência se confirma.
O que deveria simplesmente fluir acaba encontrando resistência na sua própria ansiedade. Jung compreendia a alma como um território sagrado, onde cada emoção funciona como um símbolo e cada bloqueio é, na verdade, um convite para uma escuta mais atenta. O que é para ser seu não se perde no cosmos, mas ele tem uma característica peculiar. Ele não se revela enquanto você estiver desconectado de si mesmo. É necessário criar um espaço de vazio fértil dentro do próprio ser. E aqui reside um dos maiores segredos da vida. Esse espaço não se constrói com esforço muscular ou intelectual. Ele se abre com a pausa. É como aquela respiração profunda que damos após passarmos muito tempo submersos, sentindo o ar renovar cada célula. Quando nos acalmamos, ocorre uma espécie de mágica psicológica. As defesas que construímos para nos proteger do mundo começam a cair. Os pensamentos, que antes eram como cavalos selvagens correndo em todas as direções, começam a desacelerar. Atrás das cortinas de fumaça do ruído mental, uma clareza cristalina começa a emergir. Coisas que antes pareciam impossíveis de resolver ou de entender, subitamente começam a fazer sentido. As decisões que pesavam toneladas tornam-se leves como plumas. Por quê? Porque você parou de alimentar o problema com a sua resistência. Nesse ponto do amadurecimento interno, muitos dos seus desejos começam a se manifestar. E a razão é fascinante. Não é porque você deixou de querer, mas porque você deixou de querer com medo. Existe uma fronteira abissal entre desejar algo com leveza e desejar com apego. O desejo com leveza é um convite que você faz à vida. O desejo com apego é uma prisão que você constrói para si e para o objeto do seu desejo. O que é seu de verdade só entra por portas que estão abertas, e nunca pelas janelas da insistência cega. A vida não cede ao capricho do ego, ela responde à maturidade da alma. Jung via a evolução da psique como uma espiral. Muitas vezes, voltamos ao mesmo ponto, ao mesmo problema, à mesma espera. Mas, a cada volta, se estivermos mais tranquilos, conseguimos enxergar mais fundo. Essa calma não significa uma anestesia emocional ou uma vida sem sentimentos. Pelo contrário, é a presença madura diante de tudo o que sentimos. É permitir que a tristeza nos visite, sem que precisemos nos afogar nela. É acolher a alegria sem tentar aprisionar o instante para que ele dure para sempre. É observar o movimento da vida, o ganhar e o perder, o chegar e o partir, sem a necessidade neurótica de frear ou acelerar o ritmo das coisas. Quando você atinge esse estado de equilíbrio, sua frequência muda. E o universo, que é infinitamente sensível à vibração e indiferente à força bruta, começa a sintonizar com você de uma maneira totalmente nova. É aqui que as coincidências começam a se multiplicar. Portas se abrem sem que você precise esmurrá-las. Pessoas surgem no momento exato, com a palavra certa ou a oportunidade necessária, sem que tenham sido chamadas. Isso não é passividade. É o fruto de um trabalho silencioso e hercúleo de autodomínio. Acalmar-se é uma escolha radical. É uma prática diária de amor próprio. Ao escolher a calma, você envia um sinal de que confia no seu valor e no fluxo da existência. E nessa escolha, tudo o que é para ser seu finalmente te reconhece. O reconhecimento é mútuo. Você reconhece a oportunidade porque está presente, e a oportunidade te encontra porque você está no único lugar onde a vida realmente acontece, o agora. Muitas vezes, para chegar a esse estado, algo precisa morrer dentro de nós. Precisa morrer a pressa de provar nosso valor aos outros. Precisa morrer o medo de ser esquecido pelo tempo. Precisa morrer a ilusão de que somos os Ishi, únicos arquitetos de tudo o que acontece. Quando o ego perde esse controle tirânico, uma força muito mais profunda, o que Jung chamava de self, o nosso centro de totalidade, assume o leme. Esse centro sabe o caminho. Ele não precisa de mapas lógicos, porque ele é o próprio território. Portanto, lembre-se, o querer que funciona é aquele que se suaviza em confiança.
O que antes era uma luta desesperada contra o relógio se transforma em um encontro marcado com o destino. E esse encontro acontece no silêncio. Acontece quando você decide que não vai mais correr atrás do que foge, mas sim cultivar com carinho o que permanece. Quando você escolhe sentir mais e planejar menos, você se torna inteiro. E a vida só pode entregar tesouros reais para quem está inteiro o suficiente para sustentá-los. Nesta fase da nossa jornada, precisamos entender que a calma não é apenas um estado emocional, mas o alicerce para o processo que define a existência humana, a busca pela totalidade. Quando paramos de correr para fora, somos forçados a olhar para dentro, e é nesse olhar que o verdadeiro encontro acontece. O que chamamos de universo, trazendo o que é nosso, é, na verdade, o reflexo de um alinhamento interno. Quando as peças da nossa alma param de lutar entre si, a realidade externa para de apresentar obstáculos intransponíveis. A individuação, esse caminho para se tornar quem você realmente é, exige que abandonemos as máscaras que criamos para agradar ao mundo ou para fugir da nossa própria dor. A pressa constante é muitas vezes uma forma de evitar esse encontro. Enquanto corremos, não precisamos lidar com o vazio. Enquanto gritamos, não precisamos ouvir as verdades desconfortáveis que o silêncio revela. No entanto, é apenas no silêncio que o centro da nossa psique, aquele ponto de equilíbrio onde reside a nossa sabedoria ancestral, consegue se comunicar conosco. Ao nos acalmarmos, permitimos que a vida deixe de ser uma série de eventos aleatórios e se torne um diálogo. Você começa a perceber que os atrasos não eram perdas, mas proteções, que os nãos que recebeu eram, na verdade, redirecionamentos para caminhos onde o seu brilho seria mais autêntico. A calma te dá a perspectiva necessária para ver a tapeçaria completa, em vez de focar apenas no fio que parece estar solto. O magnetismo da alma em paz é irresistível. Quando você habita o seu próprio centro, você para de projetar suas necessidades nos outros e nas circunstâncias. Essa autossuficiência emocional cria um vácuo que atrai naturalmente o que é compatível com a sua nova frequência. Não se trata de uma conquista por esforço, mas de uma atração por ressonância. O que é seu te encontra, porque finalmente há um você inteiro e presente para ser encontrado. Chegamos agora ao estágio final deste ciclo de expansão. O retorno para casa não é um lugar físico, mas o estado de espírito onde a confiança substituiu o controle. Aqui, a ideia de que o universo traz tudo o que é seu deixa de ser uma frase de conforto e se torna uma realidade viva. Você compreende com cada célula do seu corpo que a vida não acontece contra você, mas através de você. A manifestação final do que é seu ocorre no momento em que você desiste de exigir que aconteça. É o desapego supremo. Quando você está tão em paz, tão pleno no seu agora, que o resultado externo torna-se secundário à beleza do seu estado interno, é aí que o milagre se manifesta. Porque agora você tem a estrutura necessária para sustentar a bênção sem se perder nela. Você aprendeu que a sua paz não depende da chegada do que você deseja, e é justamente essa liberdade que permite que o desejo chegue. Viver nesse estado de calma ativa é como navegar a favor da correnteza. Você ainda usa os remos, você ainda direciona o barco, mas você não luta mais contra o rio. Você flui. As portas se abrem porque você não está tentando derrubá-las. Os encontros acontecem porque você está caminhando no seu próprio passo, e a abundância se revela porque você parou de fechar as mãos em punhos de resistência e as abriu em gestos de recepção. O que Jung nos ensina, em última análise, é que a calma é a nossa natureza mais profunda. O ruído é apenas a superfície. Abaixo das ondas agitadas do dia a dia, existe um oceano de tranquilidade que permanece intocado. Ao mergulhar nesse oceano, você se reconecta com a fonte de tudo o que existe, e nessa conexão não há falta. Há apenas o eterno presente, onde tudo o que é verdadeiro, tudo o que é belo e tudo o que é seu já habita.
esperando apenas o seu silêncio para se fazer notar. Respire fundo. Solte a necessidade de saber o como e o quando. Ocupe o seu lugar no mundo com a dignidade de quem sabe que é amado pela existência. Quando você se acalma, o universo não apenas traz o que é seu. Ele revela que, na verdade, você e o que você busca sempre foram uma única e mesma coisa, separados apenas pelo ruído que agora, finalmente, cessou.